Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Provérbios livro, o capítulo 15 do livro de Provérbios. Nós temos feito uma sequência de estudo sobre o livro de Provérbios que tem agregado muito no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. E, obviamente, se você chegou até aqui, eu já quero pedir curte aqui para que dessa maneira o nosso vídeo possa ir para mais pessoas e assim alcançar mais gente, Hoje nós vamos falar como fazer os seus planos darem certo, fechou? Então, como é de costume, a gente antes de iniciar de fazer a leitura, a gente faz uma oração para poder pedir o auxílio de Deus para que o Espírito Santo revele dentro de cada um de nós aquilo que só Ele pode dizer. Então, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor sempre está conosco. Quero te pedir agora, revela a tua palavra a nós vamos ler. Eu peço que cada pessoa que está vendo esse vídeo, essa mensagem, possa compreender, que o teu Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um deles, trazendo aquilo que só o Senhor pode trazer. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Maravilha? Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 15. Será que é o 15 ou que é o 16? Não, hoje é o 15. É o 16, rapaz. Então o livro é o livro 16. 15 a gente fez ontem, E hoje é o capítulo 16 do livro de Provérbios. Então vamos lá. 16, 1. Eu tô lendo aqui na NVI, se você quiser acompanhar. Eu vou deixar também aqui na descrição, o texto. Por caso você esteja assistindo, ouvindo, quiser acompanhar, vai estar na descrição, para ficar mais fácil o nosso estudo. Então, Provérbios 16, no capítulo 1, diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Desculpa, de manhã cedo fica com a dificuldade de falar, porque o nariz fica congestionado, e aí você vai ver às vezes eu parando para poder me recompor, assim. Então vamos lá, no versículo 2 diz: Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O que isso quer dizer? Às vezes a gente está fazendo algo positivo e acredita não, ou pensa que aquilo que a gente está fazendo é puro. Por exemplo, eu vou ajudar financeiramente a pessoa que está passando necessidade. Então isso é um sentimento nobre, algo que parece bom, parece puro. Mas dentro do coração da pessoa pode estar com: eu vou fazer isso e depois eu vou cobrar dele quando eu precisar. Quando eu quiser eu vou lá e vou cobrar da pessoa. Não. É exatamente isso. A gente pode parecer puro aos nossos corações, mas é Deus quem sabe o que está dentro, o que está no nosso espírito. 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Esse daqui já é a resposta, que a gente, do nosso vídeo de hoje, uma parte dela. Perceba que até no final a gente vai ter uma chave muito importante, uma senha muito importante para a gente acessar algo do Senhor. Então fica comigo até o final. Mas aquilo que estava na capa hoje é para a gente fazer os nossos planos. Como faz para os nossos planos darem certo? É muito simples. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Perceba, é tudo, não é só aquele plano. É toda a tua vida, é tudo que você faz. É Deus ser o centro. É a tua vontade ser a vontade de Deus. Então, quando você chega nesse equilíbrio de colocar as suas expectativas naquilo que Deus colocou para você, aí você vai começar a pedir de uma maneira diferente. Pedindo de uma maneira diferente, você vai pedir com mais assertividade aquilo que Deus quer para você. Então, com certeza,
se você pede aquilo que Deus quer para você, é como está escrito aqui: seus planos serão bem sucedidos. É igual a história da mulher que pedia um filho. A vida ela passou muitos anos pedindo filho e nunca não conseguia ter filho. E aí quando ela pegou e falou para Deus, falou: não, Senhor, me dá um filho que eu devolvo ele para o Senhor. Quando ela colocou, Deus precisava naquela época de uma pessoa separada, e foi ela que falou assim: não, então que não seja feita a minha vontade só para mim, mas o meu filho eu entrego. E foi isso que aconteceu. Desculpa. Bora. No 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Isso aqui é forte. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvidas serão punidos. O orgulho, aqui é mais uma vez orgulho, e eu sigo dizendo que eu não vejo qual que é o motivo, qual que é o lado positivo do orgulho. Quando que o orgulho agrega alguma coisa para nós, mas eu consigo ver diversas vezes falando sobre a punição do orgulho. Então a gente precisa procurar tirar o orgulho da nossa vida, tirar o orgulho das nossas ações, dos nossos pensamentos, da maneira como a gente vê o mundo, né? Tirar o orgulho, entender que nós, tudo que nós temos vem de Deus, tudo que nós somos é resultado dos processos que Deus colocou para nós. Então não existe motivo pelo qual a gente se orgulhar, muito pelo contrário. 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Está aqui. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. Olha só. Quando seus caminhos, quando você endireita as suas veredas, e como que é a passagem que fala isso? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque aí os seus caminhos vão ser endireitados por Ele. E ele diz assim: quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, e eles são agradáveis quando a gente endireita os nossos caminhos, quando Deus endireita os nossos caminhos, quando a gente permite caminhar, que Ele nos direcione o caminho que nós devemos caminhar. Ele faz que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Então deixa eu dizer uma coisa: você não está tendo paz com os seus inimigos? Procure entender se você está seguindo aquilo que Deus pediu para você seguir. Se você está caminhando no caminho que Deus pediu para você caminhar. Porque a palavra diz: quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, Ele faz que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Show. No 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor a gente trabalhar honestamente e... vamos supor, trabalhando honestamente eu consigo um salário de R$1.000. É muito melhor sobreviver com aqueles R$1.000 do que vender droga e ter R$10.000, ter R$5.000, R$2.000, R$1.500. Quase nada a mais ou muito, não interessa. É muito melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, é de nós planejar, é de nós procurar o caminho que devemos seguir, que nós vamos seguir, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Ou seja, a gente pode fazer planos para o caminho que a gente vai, mas quem vai dizer se a gente vai reto, vai dar um passo mais para a esquerda, mais para a direita, é o Senhor. A gente precisa reconhecer Ele nisso. Os lábios do rei falam, e é muito massa de reconhecer Deus no nosso caminho, porque a gente sempre vai ver Deus como uma pessoa que é extremamente, não é cautelosa, é extremamente educada. Ele nunca vai fazer algo que a gente não permita fazer.
Ele vai falar lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele está falando isso para a igreja. Se você abrir a porta, olha só a condicional. Isso que é muito massa. É como se Deus ele fosse reativo às nossas ações, porque ele já fez ativamente, mandando Jesus, expiando os pecados, levando todos os pecados consigo, salvando a humanidade, dando acesso direto a ele. A parte ativa de Deus é como se já estivesse cumprida. Já está tudo cumprido. Agora nós precisamos agir. E Deus ele fica na reação da nossa ação. É aquele negócio. A gente precisa dar o primeiro passo. É como um jogo de xadrez, né? A gente dá um passo, Deus dá outro passo, né? Vamos colocar aqui. Estamos jogando xadrez contra um adversário. Esse adversário não é Deus. Pode ser o seu projeto, pode ser um problema, pode ser o próprio Satanás, pode ser o que for. Você está aqui, você dá um passo. Às vezes, aquele passo que você deu não é o passo mais assertivo. Você moveu o peão e aí o seu inimigo lá moveu e fez um cheque. Num exemplo hipotético, fez um cheque. Para quem entende de xadrez deve estar ficando louco, porque não tem como dar cheque com o movimento. Mas, para nossa ilustração aqui. Você fez um movimento, o inimigo fez outro, cheque. Dependendo do próximo movimento, você pode perder o jogo. E aí Deus faz o outro movimento do seu lado, te auxiliando a vencer aquele inimigo. Você está entendendo? Então, se a gente tem um propósito, tem um caminho para seguir, é você e Deus caminhando juntos, jogando juntos. Só que você movimenta uma vez, Deus movimenta outra vez. Se você não movimentar, Deus não movimenta. Você entendeu? A gente precisa fazer, a gente precisa provocar essa reação. No 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Olha só. Fala sobre o poder da autoridade, né? E a importância de ser reto e justo. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, portanto, o trono se firma pela justiça. Tá fácil não, gente. Vamos lá. 13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Aqui a gente fala de uma pessoa em posição de autoridade, né? Então, sempre que a gente... Na verdade, a gente precisa ser assim na vida, né? Mas quando a gente está em uma posição onde nós temos acesso a um rei, a uma pessoa de liderança, a um chefe, a qualquer pessoa que pode entrar nesse papel do rei, aqui no versículo, fala que essas pessoas se agradam de lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Hoje, uma das coisas mais difíceis é achar pessoas honestas, é achar pessoas que falam a verdade. Isso é muito complicado. As pessoas, para você ter noção, quando as pessoas vão fazer uma entrevista de emprego, o que tem se usado muito hoje em dia no meio corporativo é que na hora de contratar uma pessoa, eles preferem contratar uma pessoa que tem caráter, que tem integridade, do que uma pessoa que tem habilidade. Porque a habilidade a gente treina. Caráter a gente não tem como treinar. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Ou a pessoa segue princípios, ou a pessoa não segue. Então não dá para treinar isso. Então é por isso que a gente precisa entender que isso vai além da nossa vida, da nossa vida espiritual. Isso fala em todas as áreas da nossa vida. Também na área profissional. No 14, a ira do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Uau. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. Isso é verdade. Quando a gente tem o favor, quando a gente
Quando a pessoa em posição de autoridade vai com a nossa cara, entre aspas, quando a gente ganha esse favor, tudo fica mais fácil naquele ambiente. Porque a gente tem favor, a gente tem passe livre. Ah, mas isso para fazer isso precisa bajular. Não, gente, não. É Deus quem provê, Deus quem dá autoridade para qualquer pessoa que está em cargo de liderança. E através dos princípios a gente conquista esse favor. Porque quem nos dá esse favor é Deus. Tem até quando a gente vai ler as histórias, a gente vai ver, por exemplo, José e o faraó achou graça. José, a gente vai ver várias vezes, várias passagens falando que os reis acharam graça na outra pessoa. E quem dá essa graça é Deus. Então, quando a gente está conectado com Deus, quando a gente tem esse relacionamento diário com Deus, é muito mais resplandecente essa graça. E as pessoas encontram, as pessoas falam, cara, tem alguma coisa diferente com esse cara. E sente que é coisa boa. Porque não tem pessoa quando a gente chega e olha e fala, cara, tem alguma coisa errada com esse cara aí. Ele chegou, o tempo fechou. Então, da mesma forma, a gente precisa procurar a graça de Deus, porque a gente resplandece aquilo que tem dentro de nós. Tem gente que não tem nada dentro de si, é aquela pessoa morna, sabe? Aquela pessoa assim, tá, tanto fez, tanto faz. Não, a gente não pode ser isso, a gente tem que procurar o relacionamento com Deus pra gente transmitir essa alegria, pra gente transmitir essa graça. Então, a gente precisa buscar o relacionamento diário. E assistindo os vídeos conosco diariamente, você vai ter esse acesso também a um tempo de qualidade com o Criador e ser ministrado, de aprender coisas novas, de levar isso e praticar no seu dia. Então já aproveita e comenta aqui pra mim qual dos versículos até aqui tem mexido mais com você, qual desses que falou com você, porque vai ser muito bom a gente precisa ter essa interação, né? Você pergunta, a gente responde, e aí a gente vai agregando nesse assunto. Desculpa, e vamos lá. Inclusive, enquanto você faz isso, eu quero te pedir agora, pega o mouse ou o dedo aí no seu celular e clica aqui no botão no botão é para acabar. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, ativa as notificações para que você receba novas mensagens sempre que a gente postar um vídeo novo. Enquanto você faz isso, eu vou tomar aqui um pouco do meu tereré, dá 5 segundos para você fazer isso. Pronto! Agora que você já se inscreveu, bora dar continuidade. No 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Porque com sabedoria e entendimento a gente consegue ouro e prata infinitos. Isso é substrato essencial. É o que precisa, é a matéria-prima essencial para conseguir qualquer riqueza, sabedoria e entendimento. A gente precisa procurar isso a todo custo. E é como aconteceu com Salomão. Deus falou para ele, você poderia ter pedido todo o ouro do mundo, você poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos, mas por que você pediu sabedoria? E perceba, ele pediu sabedoria para guiar o povo de Deus, ele estava focado nas pessoas. A gente precisa focar nas pessoas, a gente tem que querer ser o melhor dentro do que Deus colocou no nosso coração. Se Deus colocou no seu coração para você cuidar de uma pessoa, cara, você tem que querer ser o melhor para aquela pessoa, querer proporcionar o melhor. Se Deus colocou para você 10 pessoas, um grupo pequeno, cara, você precisa estar no seu coração que a vida daquelas pessoas é o mais importante. Não é o mais importante, é algo que é de muito valor para você. E tudo que você for pedir para Deus é para poder ajudar, para poder complementar nesse propósito. Então a gente precisa entender que quando a gente pede algo que Deus precisa, é complicado, porque Deus não precisa de nada, né? Mas quando a gente se importa com o que Deus se importa,
a gente recebe muito mais do que a gente pede. É basicamente isso, né? E ele falou para Salomão, porque você me pediu sabedoria para guiar o povo, eu também vou te dar tantas riquezas que ninguém, nem antes e nem depois de você, vai ter tantas riquezas quanto você. E foi isso que aconteceu. E no rei de Salomão foi o rei que teve maior paz. Você tá entendendo? Se eu não me engano, de toda a história. Foi o momento que o povo de Deus teve maior paz. Por quê? Porque ele pediu a coisa certa, ele pediu sabedoria. Então a gente precisa pedir certo. Vocês não pedem, não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjarem seus próprios prazeres. Então, não peça o fim, não peça o recurso para você esbanjar no seu próprio prazer. Ué, então eu não posso ter um lazer, eu não posso ter um conforto. Claro que pode, mas esse não é o fim, você tem que entender isso. A gente tem que se preocupar com o que vai nos levar para lá e não com o resultado. Você tem que se preocupar em quem você precisa se transformar para poder usufruir dessas coisas. Às vezes, para isso, você vai falar para Deus, eu preciso de sabedoria para poder estudar, para eu conseguir uma colocação melhor no meu trabalho. E aí sim você vai desfrutar dessas coisas. Só que você entende que não é o fim? A parte importante é você pedir para Deus essa sabedoria e buscar ela. Então é isso. Vamos lá. No 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Lá. Outra coisa negativa, é como eu falei, eu não sei se o orgulho existe algo positivo no orgulho. Então por que a gente continua nutrindo ele? A gente não precisa nutrir algo que não traz benefício nenhum. Muito pelo contrário, quando a gente observar que está tendo atitudes de orgulho, quando estão sendo orgulhosos, aí é o momento ideal para a gente começar a destruir, desconstruir esse orgulho que a gente construiu, essa parede gigante de orgulho que a gente construiu dentro do nosso coração. Entendeu? Então, sempre que você perceber atitudes de orgulho, começa a desconstruir tijolo por tijolo. Hoje, começa a tirar um tijolinho, amanhã tira mais um, quando você perceber vai tirando, porque o orgulho o orgulho vem antes, ele precede a destruição. Quando a pessoa sobe no muro do orgulho, é sinal de que ela vai cair, infelizmente. Está escrito aqui na palavra. Deus já deixou a palavra pra gente compreender como que esse mundo funciona. E é assim que funciona com relação ao orgulho. No 19, melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Caraca. O sábio de coração é considerado prudente, mas o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Olha só. O coração do sábio ensina a sua boca. Tem gente que fala, a língua é um órgão tão pequeno, mas ela guia, é como um leme que guia um barco gigantesco, né? E o coração do sábio aprendeu a ensinar essa boca, a ensinar essa língua, a promover instrução e não a promover maldição. Vamos colocar assim, ensinou essa língua a falar coisas boas e não coisas ruins. E é isso que uma das coisas que a sabedoria nos ensina também, é como lidar com a nossa língua, com aquilo que a gente fala. 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A gente precisa tirar essa cultura de falar coisas ruins o tempo todo. A gente precisa falar coisas agradáveis, porque coisas agradáveis são excelentes da gente viver e da gente curtir, porque tem tanta gente em depressão, tanta gente passando por um momento difícil. Óbvio que são diversos os fatores, mas a gente percebe cada dia que passa. A gente dá mais publicidade. A gente não.
Vou tirar a gente dessa. As pessoas dão mais publicidade para aquilo que é ruim do que para aquilo que é bom. É muito raro ver algo positivo virando notícia. É só desgraça. Só desgraça que dá ibope. E isso é cultural e a gente precisa começar a transformar essa cultura. Falar, não, vamos falar das coisas boas que Deus tem feito. Cara, hoje eu acordei com saúde. Hoje milhares de pessoas não acordaram, não vão ter esse dia para curtir. Eu tô andando normalmente, estou com os meus pés, estou com os meus braços. Tem tanta gente que queria dar 2 passos e não consegue mais. Porque não tem isso. E eu tô saudável, eu posso fazer Cara, eu posso fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser com as minhas pernas. Então, gente, a gente tem que falar coisas boas. Hoje eu tava indo pro ponto, eu ia chegar atrasado e o ônibus atrasou também, então deu tempo de pegar o ônibus. Então a gente precisa falar de coisas boas, a gente precisa falar daquilo que tem agregado na nossa vida, daquilo que Deus tem feito por nós, daquilo que é algo positivo e não falar só das desgraças. Na verdade, não vejo algo positivo de falar de coisas negativas, de falar de desgraça, a menos que seja pra gente usa aquilo. Aconteceu tal situação. O que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender tal coisa. Então, beleza, exclui a situação e fica com o aprendizado. Você está entendendo? E vamos mudar essa cultura de falar coisas negativas. Vamos começar a falar coisas positivas, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos conquistado, aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Essa é a palavra do Evangelho, é uma palavra de esperança, é uma palavra de boas novas, boas notícias, e não de más notícias. No 25, acho que foi no 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. A gente é muito limitado na interpretação dos nossos atos, naquilo que nós estamos fazendo. Porque a gente pode achar que está fazendo de fato algo extremamente bom, mas aquilo pode trazer a morte. Eu vi, por exemplo, aconteceu uma situação bem legal. Bem legal assim, que eu consegui, não foi muito legal, mas eu consegui compreender exatamente isso, que aos olhos do homem parece reto. Eu estava no serviço no primeiro andar de uma casa e entrou um passarinho pela janela e ele não conseguia sair porque tinha muitos vidros. Então ele tentava sair e batia nos vidros, né? Aí, o que eu fiz? Eu tentei pegar ele e eu acabei arrancando algumas penas dele e não consegui pegar ele. Mas ele conseguiu continuar voando normalmente, então fiquei mais tranquilo com isso. E aí o que aconteceu? Eu vi que ele foi para um quarto. Eu falei, bom, lá no quarto, se eu fechar a porta e abrir a janela, ele só vai ter uma saída. E foi isso que eu fiz. Fechei a porta, abri a janela e o passarinho saiu. Só que quando o passarinho saiu, veio o outro passarinho e começou a atacar ele. Então eu percebi, para mim era bom libertar o passarinho, mas na verdade ele estava fugindo porque ele estava sendo atacado. Então é aquela coisa, a gente não conhece aquilo que a gente não conhece de fato o resultado das nossas ações. A gente acha que está fazendo algo positivo, mas quando vai ver o resultado disso é algo extremamente negativo. O passarinho quase morreu. Depois eu vi que o outro foi embora e ele ficou bem. Ficou lá escondidinho, recuperando fôlego. O passarinho ficou vivo, mas poderia ter o passarinho perdido a vida dele ali. E ele estava fugindo, e eu achando que estava fazendo algo para ajudar ele, quase matei o passarinho. Então a gente não sabe, de fato, como proceder, a gente acha que sabe. Por isso que a gente precisa pedir para Deus o direcionamento, porque é Ele quem sabe qual caminho conduz à vida e qual conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, e sua fome o impulsiona. A necessidade, a gente só se move por 2 coisas, necessidade ou desejo. E na maioria é a necessidade que faz a gente se mover. 27. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Aqui está a importância da gente não sair falando qualquer coisa, né? 29. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Cuidado com as amizades. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar.
O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Por isso que a gente precisa ouvir os mais velhos. 32. Melhor é o caminho paciente do que o guerreiro. Perdão. Melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade inteira. É muito difícil o autocontrole, o autoconhecimento, e é Deus que pode nos ajudar a entender, a nos entender e a nos controlar. 32. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Deixa eu ver como que fica isso aqui em outra versão. Vamos procurar aqui na NVT. Na NVT diz: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Aí que tá. Esse é o ponto. Antigamente as pessoas faziam muito isso, jogar dados, né, para definir. Acho que era tipo dados, né? Tirar a sorte para definir o que era a vontade de Deus. A gente vai ver algumas vezes na Bíblia pessoas tirando sorte. Acho que foi com Jonas, acho que é o exemplo mais claro, mais muitas pessoas conhecem, que lá no barco tava tudo dando ruim e eles lançaram sorte para ver de quem era a culpa do mar estar agitado e apontaram para Jonas, veja só. Então, é aquilo que tá falando ali, né? Então é isso. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo foi bom para você. Então vamos consumir mais desse conteúdo que agrega para sua vida, que agrega para a vida do seu próximo, para a vida da sua família. Porque através desses conhecimentos você é transformado. Não é através do conhecimento que eu trago, é através do conhecimento que Deus traz. Aquilo ali, a palavra de Deus, é isso que nós temos aprendido nesse dia. Então se inscreve no canal, não deixa de ativar as notificações para você receber mensagem quando a gente postar um vídeo novo. E se você gosta, se você quer se aprofundar mais ainda no livro sagrado, em aprender mais sobre a Bíblia, sobre não só o que está escrito, mas sobre o contexto da época, sobre a arqueologia que comprova, cara, é muito massa. Existem artigos arqueológicos que comprovam passagens da Bíblia. Isso é muito louco, porque traz a veracidade do livro sagrado, deixa a gente com muito mais autoridade para falar a respeito daquilo, que às vezes vem um sentimento de será que é verdade, cara? Então, contra fatos, não há argumentos. Então a gente precisa ter acesso a esses fatos. Então, se você quer também compreender sobre o hebraico bíblico, sobre o grego bíblico, todo o panorama que dá uma interpretação mais fiel da palavra de Deus para que você tenha autonomia e não dependa da interpretação de outras pessoas. Aqui embaixo eu vou deixar o link da Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, que é um pastor, teólogo, arqueólogo fantástico. Ele tem várias graduações e não só ele, mas ele convidou especialistas em cada livro, pessoas que estudaram a vida inteira sobre determinado livro para poder ensinar aquilo com maestria e também com a linguagem fácil, né, para que todos nós consigamos entender. Então tá aqui, clica aqui que você vai cair lá na página, vai ter mais informações e aí você vê se fizer sentido para você, né? Você cai para dentro, participa do treinamento, vem para esse lado de cá, que vai ser muito bom para a sua vida e para a vida da sua família. Fechou? Bom, então é isso. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e fui!